Na nossa última aula, lembrando que o foco das nossas discussões de sociologia agora no segundo bimestre sempre tem um tema central, né? E o nosso tema central é globalização. Todas as características dela, as consequências, todas essas situações. E aí, falando de... entrando no assunto da globalização, a gente lembra que, pensando no aspecto geográfico lá, por exemplo, a gente já conversou sobre isso. Tem toda aquela situação de entrada e saída de pessoas, de deslocamento, das migrações, de pessoas que, nossa, ficam sabendo como é o costume no outro país e dizem, pera, então nós podemos sim, como foi o caso das mulheres, por exemplo, da Arábia Saudita. Quando elas souberam, né, através desse processo de globalização, dos meios de comunicação que a globalização trouxe, quando elas souberam da possibilidade de mulheres no resto do mundo poderem votar, poderem dirigir, elas começaram a fazer protestos, não, assim, mas movimentos, né, exigindo esse mesmo direito, tá? Então, dessa forma, na aula passada, a gente conversou e eu expliquei para vocês a relação da globalização com as culturas e como ela transforma as culturas. A gente falou, estou olhando aqui nas anotações, de identidades culturais, falamos do processo de canibalismo cultural, de cultura global, de ter ou não ter, do paradoxo de manter identidade em plena tentativa econômica, de meio que massificar o consumo das pessoas e por isso a cultura, dos processos de hibridização, ou seja, não que se perdeu a identidade local, mas tornou-se ela parte da identidade global, né? A gente aprendeu as coisas do mundo, nós nos tornamos parte dessa lógica e dessa engrenagem, mas sem perder as nossas características específicas, né? A nossa identidade local. E aí vocês tinham que fazer uma análise dessa situação lá e escrever sobre os movimentos anti-globalização, que são esses movimentos pela manutenção das identidades, sem que haja muita interferência, principalmente de grandes marcas que só querem vender seu produto, não se importando com as características culturais de determinados locais, né? Fazendo até com que essas pessoas troquem a sua linha de produção. Então, hoje a gente vai falar da interferência da globalização em outros, dentro da cultura também. O foco continua sendo globalização, e nesse momento globalização em relação à cultura. Só que a gente vai falar de globalização em relação à cultura da perspectiva não do encaixe, não do trazer junto, do somar, do hibridizar, misturar, enfim, é da perspectiva contrária, a da perspectiva da xenofobia, do estereótipo, certo? E do etnocentrismo. São essas três perspectivas. Então, eu chamei vocês aqui no Zoom, porque eu vou explicar, caso alguém não lembre, né? Eu vou explicar esses três conceitos que eu acabei de dizer para vocês e vou passar uma série de vídeos. Tem vídeos sobre chineses e que mais? Sobre indígenas. Deixa eu só, eu tenho que até ver a lista aqui que eu coloquei. Chineses, asiáticos em geral, indígenas, nordestinos, haitianos. Eu coloquei uma lista de grupos, assim, de vídeos, são vídeos curtos, assim, 5, no máximo 10 minutos, 3 minutos, e esses vídeos todos estão dando conta de mostrar situações de xenofobia, de etnocentrismo, ou de estereótipo social, ou de dois deles, ou dos três juntos, e aí, assim, qual que é a minha intenção, qual que é o meu objetivo? É mostrar para vocês que a partir do processo de globalização, além da gente não conseguir simplesmente não ser possível essa total massificação ou uniformização das culturas, as identidades locais, por um lado, elas resistem e lutam para se manter, por outro lado, elas também são negadas, certo? Então, elas sofrem preconceito por conta disso. Eu sou indígena e quero manter as minhas características indígenas. Eu vou passar por situação de preconceito. Eu sou haitiano e só pelo fato de ser haitiano, de não ser do mesmo país que o seu, eu sou tratado com preconceito, né? Então, no preconceito que gerou, graças a esse processo louco de globalização, das pessoas estarem circulando por aí, alguns conceitos novos surgem, não que eles não existissem antes, mas com um potencial, uma força muito maior. E é importante que a gente avalie. Ninguém está dizendo que os haitianos têm que ser, como é que eu vou dizer,
tornarem-se brasileiros, e nem chineses tornarem-se brasileiros, e nem nós nos tornarmos chineses ou haitianos. Mas que tal se houvesse a situação do respeito? Porque quando chega ao ponto da xenofobia, do etnocentrismo e dos estereótipos sociais, eu estou criando uma forma de violência contra essas pessoas. Algumas dessas violências são consideradas crime e são dignas de punição, cadeia, etc., né? Processos. Agora, tem alguns tipos de violência, dessas formas de violência, que não tem na legislação nenhum tipo de punição, porque são novidades e não constam na legislação. E eu não estou falando apenas do Brasil, estou falando do mundo inteiro. E aí, como que se lida? Se não tem uma punição na justiça, na lei, como que eu lido com isso? Aí eu posso falar o que eu quiser e posso xingar do jeito que eu quiser? Não. Aí entra a situação do respeito. A gente quer um mundo globalizado, todo mundo está achando interessante esse processo de conhecer produtos e lugares e fazer compras do mundo inteiro, mas também é necessário e importante respeitar essas situações e não gerar violência, mesmo que verbal, violência. Todos os casos que eu vou mostrar para vocês hoje, todos os vídeos de hoje, são sobre situações relacionadas ao Brasil. Na próxima aula, de semana que vem, eu vou mostrar essas situações no mundo, tá? Inclusive brasileiros no mundo sendo tratados dessa forma. Então, poxa vida, se eu não gosto de ser maltratada lá fora e acho um absurdo quando maltratam um brasileiro, o que me faz maltratar pessoas aqui? E com detalhe, como eu disse para vocês que eu vou mostrar vídeos sobre nordestinos, maltratar e criar estereótipo de pessoas que são do mesmo país que eu. Só elas não são da mesma cultura ou com os mesmos costumes, às vezes até com a mesma língua, mas com um sotaque diferente. Como assim? Então, eu quero ter direito de usufruir do mundo e das propostas e dos produtos dele, mas eu não admito que entrem no meu mundo. Então, fazer uma avaliação disso, sabe? Aí eu vou passar esses vídeos, lembrando a todos, ó, por que eu chamei vocês aqui? Para ter esses focos, tá? Para vocês fazerem essas anotações para não se perder, porque eu tô vendo muito texto que está perdendo qualidade, bastante perca de qualidade. Texto de 5, 6 linhas em plena segunda série do ensino médio de sociologia é inadmissível, né? Então, o que ocorre? Eu gostaria que vocês fizessem assim, ó. Peraí, aí. Eu queria que vocês fizessem assim, prestassem atenção nesses detalhes que eu vou explicando para vocês agora, que eu vou chamando vocês para prestar atenção, para depois lembrar, sabe, desses disparos, assim, dessas necessidades em cada vídeo. Primeiro lugar, observar o seguinte: todos os três estão falando de situações conflituosas entre culturas. Todos os três, por conta desse processo maior que engloba tudo isso, que é a globalização. Então, sim, tem que relacionar. O texto passado tinha que relacionar com globalização. É dos movimentos anti-globalização, né? O de hoje tem que relacionar com globalização, sem dúvida, tá bom? Porque esse é o nosso foco principal. Só que a gente está criando perspectivas de análise dentro desse foco, tá? E hoje a gente vai ver essas possibilidades de conflito por questões culturais dentro da globalização. Outra coisa, observem que, mais uma situação, observem que todos os casos que eu vou colocar para vocês acontecem no Brasil. São situações internas. Então, pode existir xenofobia entre estados do mesmo país, pode existir xenofobia entre nós e estrangeiros. Pode existir etnocentrismo do nosso país se sentir melhor que os outros e, por isso, causar violência, às vezes só psicológica, às vezes física em relação aos outros, e o estereótipo social também. Esse vai além das fronteiras de país, de estado, né? É quando você cria rótulos para as pessoas. Eu vou explicar os 3 conceitos bem certinho, e daí depois, eu quero ser bem sucinta, bem rápida para fazer isso, também para não tomar muito tempo, porque depois a intenção é que vocês assistam esses vídeos, certo, gente? Então, por isso que eu estou falando. A minha intenção agora é fazer uma explicação muito breve. A aula vai ser só mais esse pouquinho, foi esse tanto até aqui, e agora mais esse pouquinho, para que vocês só tenham esse entendimento do que eu espero dos textos e da análise de vocês em relação a essa perspectiva da globalização, tá? Então, quais são os conceitos de hoje que eu quero que vocês relacionem? O primeiro, são todos conhecidos já, eu sei que vocês já pelo menos ouviram falar alguma vez desses conceitos, só que agora vocês vão precisar debater eles entre si e principalmente observar como o limiar entre um e outro é muito tênue,
muito fino, é muito difícil de encontrar. Às vezes vocês vão ver um vídeo e vão pensar, isso eu tenho certeza que é uma situação de xenofobia. Mas é xenofobia sem estereótipo social? Ou é uma xenofobia que tem estereótipo social e, pior ainda, é uma xenofobia etnocêntrica? Olha só, às vezes os três estão juntos, vocês vão ter que identificar essas situações, tá? Então, vamos lá. Xenofobia. Vocês já viram em geografia, vou só dar uma reforçada aqui, que xenofobia, a palavra, né, significa aversão a algo estrangeiro, a algo estranho, diferente. Dentro da sociologia, então, trazendo para a antropologia, para a sociologia, para a área de humanas, a xenofobia significa todas as vezes que alguém muda de uma cultura para outra, de um país para o outro, e torna-se, é claro que ela vai ser um estranho lá, isso é meio lógico, óbvio, tu chega com uma característica física diferente, com costumes diferentes, com a língua diferente, né? Então, você vai ter essas características diferentes, só que essas características não são respeitadas. As pessoas do outro país não tratam com respeito, certo? Pelo contrário, elas têm aversão. Elas, além de não tratar com respeito, elas vão tratar com violência. Como eu disse, essa violência não necessariamente de sair dando soco, tapa, né? Mas pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência de afastamento, sabe? De exclusão, desculpa. Uma violência de exclusão mesmo dos grupos sociais, de não chamar, de não convidar, de não dar emprego por conta de ser de outro país. Você nem conhece a índole daquela pessoa. Muitas vezes ela tem uma formação muito melhor, tem muito mais conhecimento e melhor facilidade de trabalhar em grupo do que o último que você aceitou. Mas o último que você aceitou era uma pessoa do seu país e esse que você está dizendo não é de outro país. Você nem avaliou ele, você só avaliou o fato, ele é estrangeiro. O nome disso é xenofobia. Nós já falamos muito disso, né? Creio que só passar essa brevemente agora já baste para vocês. Depois, o outro conceito que vocês vão trabalhar hoje, ó, o primeiro foi xenofobia. O outro conceito em relação à globalização e dentro do Brasil que vocês vão trabalhar hoje é o do etnocentrismo. Etnocentrismo é colocar no centro uma etnia, ou seja, eu vou colocar, geralmente a gente, nas situações, a gente não, né? Mas nas situações de etnocentrismo, a pessoa ou o grupo social coloca o dele como principal, como mais importante e como o exemplo, o modelo para os demais. Não existe melhor exemplo para falar de etnocentrismo do que a situação do nazismo, certo? No processo do nazismo, na criação do nazismo ali pelo Hitler, em que ele cria aquela lógica da raça ariana, dos brancos de olhos azuis e cabelo loiro, serem melhores e superiores e que deveriam, e a raça mais inteligente, que por isso deveria governar o mundo, deveria administrar tudo, etc. e tal. Ao falar disso, ao partir dessa premissa, o que o Hitler estava criando no nazismo era a situação talvez mais intensa da modernidade, do último século para cá, do século XX para cá, né? A situação mais intensa de etnocentrismo que se pode ver. Depois, na década de 80, surgiu uma outra linha etnocêntrica, que às vezes permanece até hoje na mente de muitas pessoas, que foi a ideia de imperialismo estadunidense, dos Estados Unidos disseminando a cultura e as como é que eu vou dizer? As relações econômicas, a forma de comércio deles, o próprio dólar, né? Até um pouquinho antes da década de 80, mas colocando aspectos seus, aspectos sociais e culturais seus, como os exemplares, os melhores, os mais perfeitos daquele momento, certo? Até os filmes que foram produzidos na década de 80, a maioria dos filmes década de 80 e 90, principalmente da metade da década de 80 em diante, eram filmes produzidos assim, aqueles filmes de indústria cultural, né, em massa, assim, só para venda mesmo, que não tinham muita lógica, mas eram filmes para adolescentes e eram dentro da perspectiva do high school, do American Dream, ou seja, aquele sonho de ser americano, das escolas dos Estados Unidos e das relações que se estabeleciam entre os jovens nos Estados Unidos, tipo aquela loucura assim, não, na minha escola eu só vou estudar numa escola que tenha armário, se não tiver armário eu não quero, porque eu assisti o filme lá nos Estados Unidos, todo mundo tem armário. Ok, lá nos Estados Unidos a aula é período integral, são outras situações, outros contextos, você querer fazer igual, ser igual, está ajudando no processo etnocêntrico deles.
está colocando a cultura deles de fato como o fator principal, como a exemplar e a melhor. Assim como os grupos neonazistas nos dias de hoje, certo? Quem pratica o neonazismo fora da Alemanha está fazendo o processo de etnocentrismo puxando para o lado dos alemães, certo? Então, assim, não é só a pessoa que é daquele país ou daquela etnia, daquela cultura que pode promover etnocentrismo. Às vezes, alguém de fora também, certo? Tem aquela síndrome de vira-lata, de sentir que a sua cultura é pior, que o seu país é péssimo, que você detesta tudo e que você gostaria de ser igual, que você queria ser de lá, porque eles são melhores, maiores. Isso é você promover a situação de etnocentrismo também, tá? Agora, terceiro conceito, né? Falei que seriam três. Terceiro conceito que vocês vão usar relacionado a esses processos culturais dentro da globalização no Brasil, processos dentro do Brasil, ok? Esse terceiro conceito, também vocês já estão bastante familiarizados com ele, que já ouviram falar pelo menos, mas eu, claro, vou explicar, que é o conceito de estereótipo social, né? O estereótipo social, ele já foi discutido por diversos autores, mas em especial por Howard Becker, onde ele cria a teoria dos rótulos, que é quando você rotula as pessoas. Ah, seu gordo, seu seco, seu preto, seu branquelo, são as rotulagens, certo? É você colocar rótulo, é você, sem conhecer aquela pessoa e sem saber exatamente o que ela pensa, você vai rotular ela, tá? Essa é uma situação de estereótipo social, tá bom? No estereótipo social, você, como é que eu vou dizer? Sabe, em termos comuns, sabe aquele julgar o livro pela capa? É tipo isso. Você, no estereótipo social, você vai criar uma ideia, vai criar um perfil da pessoa baseado geralmente na aparência física dela, tá? O estereótipo social é mais isso. Ele é mais baseado na aparência física, mas não só, tá bom? Não só. De repente, assim, ó, lembra quando a gente falou das tribos urbanas? Existem situações de estereótipo social. Às vezes a pessoa não gosta exatamente. Como é que tem um termo para isso? Quando você só se veste daquele jeito, ou só tem uma característica, mas não se identifica totalmente com aquele grupo. Esqueci o termo. É hater? Me ajudem aí, acho que é. Acho que é hater que fala. Eu acho que... Hã? Se nem tu lembra, imagina eu. Mas é que isso é mais do convívio de vocês, né? Mas eu creio que seja hater a palavra, que são aquelas pessoas que não necessariamente roupa, e não necessariamente relacionada à tribo urbana, mas em características culturais e sociais, elas usam algumas coisas daquele grupo, mas não necessariamente esse grupo representa elas, né? Então, dentro dessa lógica... Professora, Oi? hater é só quem fica falando mal. Tipo, fica falando besteira dos outros. Não. É? Acho que não é hater, não. Então é outra palavra. Então eu não lembro. Mas tá bom, mas vocês lembram que existe a situação, né? Sei lá, me deu branco agora, às vezes acontece. Então, de qualquer maneira, são estereótipos sociais, são rotulagens. É você ver uma pessoa na rua e daí, ou você conhece a pessoa, você sabe, por exemplo, que ela é descendente de árabe, e aí você fica, terrorista, terrorista, que medo, terrorista, né? Aí você vê uma pessoa mais gordinha, às vezes ela tem problemas hormonais sérios, né? Ela tem ou problemas de glândula, né, tireoide, não sei o quê. Ela tem esses problemas mais sérios e você desconhece isso e fica falando: quem manda comer muito? Isso é estereótipo, gente. Você está criando um rótulo, você está criando um perfil para uma pessoa sem conhecer ela, né? Ou como foi o meu caso, uma situação em que eu já estereotipei pessoas, claro, porque eu sou um ser humano, eu também já passei por isso, de ver, como eu já contei para vocês, entrar na sala de aula na faculdade, aquele cara de calça jeans, camiseta da Jamaica, uma bolsa da Jamaica, o cabelo cheio de dread, sentado na mesa e falando, e falando, e falando, e eu pensando, poxa, esse cara não se flagra de ficar sentado aí, daqui a pouco o professor chega, quem que ele tá pensando que ele é? E eu estereotipando pela característica física dele, né? Pensei, meu Deus, daí só, na época ainda pensei assim, parece até um mendigo, pelo jeito todo despojado, largado, calçado, aquele tênis sem fechar, tudo aberto, horrível. Para mim, que era recém-saída de escola particular religiosa, né?
E eis que eu descubro que aquela pessoa era o Paulo Henrique Dias, professor doutor em sociologia pela USP, que estava nos dando aula de sociologia, a primeira aula de sociologia. E eu, na minha cabeça, criando todo aquele estereótipo, né? Meu, não se flagra, não sei o quê. Até que ele disse quem ele era e falou assim, gente, até aqui a gente bateu um papo para se conhecer, mas vamos para a aula. Deu o quê? Como assim? Por que que eu tive esse choque? Porque na minha cabeça eu tinha criado um estereótipo social. É a partir daí que todo o meu mundo, do jeito bonitinho que era, todo cheio de preconceito, se desmaterializou completamente e eu comecei a reconstruir uma nova Carla, vendo de outra forma, de outras perspectivas, tudo diferente, né? Porque eu tinha essa situação de criar estereótipo social. Então, a gente conhece primeiro a pessoa e identifica os valores, o caráter dela, nunca se julga pelas características culturais. Mas isso ainda acontece muito e gera muito conflito no mundo, tá? Nesse caso, hoje eu estou falando desses conflitos sociais, não necessariamente guerra, né? Mas esses pequenos conflitos sociais, de violências que são às vezes físicas, às vezes só morais mesmo, né? Psicológicas, que acontecem por conta de confrontos culturais graças ao processo de globalização. E hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês em vídeos dentro do Brasil, situações no Brasil. Aí, o que vocês vão precisar fazer a partir desses vídeos? Eu estou falando, chamando a atenção mais uma vez. Depois disso, eu creio que eu vou começar, na hora das correções, julgar mais assim, eu li o texto, tá daquele jeito, a nota é de acordo. Eu tenho mandado recado para algumas pessoas quando o texto está incompleto, quando o texto está muito senso comum, quando o texto está de opinião e falando de si mesmo, quando o texto é cópia da internet, isso está sendo um absurdo, desesperador e ridículo, porque eu me sinto uma burra. Ou melhor, eu não, né? Mas é como se a pessoa estivesse achando que eu sou. Aí eu tenho que perder tempo para ir lá tirar o link ou a parte do livro para mandar para a pessoa, para eu provar que ela está copiando. Isso é um absurdo total, inadmissível. Eticamente, é como se eu nunca tivesse dito nada para vocês. É assim que eu sinto. Então, eu estou dizendo que a partir de agora, se eu vou falar, já estou essa aula toda para poder falar detalhe por detalhe desse trabalho, porque a partir de agora eu não vou mais mandar recado. Refaz ali porque não ficou bom. Refaz a colar porque você copiou. Não, eu vou dar isso aqui é cópia, 5 linhas, 1. Pronto. Aí depois não adianta reclamar, querer refazer, gente. Tá bom? Porque eu estou avisando vocês, estou passando direto, nós estamos conversando sobre isso. E eu estou dando aula de ética, ok? Então, é meio incongruente os fatores, né? Mas eu vou explicar bem certinho agora como que vocês vão fazer a análise dos vídeos. Só um... Ok, desculpa. Então, depois que vocês assistirem os vídeos, mas eu vou pegar só 2 desses vídeos, 3, todos. Eu quero análise de todos, tá? Então, após a análise dos vídeos todos que eu vou passar, nossa, é um monte de vídeos, são 5, tá, gente? 5, isso. Após a análise desses 5 vídeos, que são curtos, vocês vão explicar a relação entre a globalização e os conceitos de xenofobia, estereótipo social e etnocentrismo no Brasil, analisando casos locais. Os vídeos são de casos locais, mas isso serve para quê? Por que só casos locais? Para vocês entenderem como nós não somos diferentes do resto do mundo, como o cidadão brasileiro também comete xenofobia, estereótipo social e etnocentrismo. Aliás, bastante, bem nítido ainda por cima, né? Utilizar como base a citação dos vídeos da aula, ou seja, vocês vão fazer um texto sobre a relação entre a globalização e esses conceitos no Brasil, certo? E esses problemas sociais no Brasil, mas o tempo inteiro apoiados nos vídeos, citando os vídeos e falando dos vídeos. E, é claro, utilizando os conceitos estudados durante a aula. Lógico, né? Na verdade, vocês vão estar explicando, relacionando globalização e xenofobia, globalização e estereótipo social, globalização e etnocentrismo. Não, eu vou responder agora aqui para todos, para não ter que responder depois individualmente para as pessoas que me mandam essas perguntas. Não, não é para fazer pontual, é um texto, é fechar raciocínio mesmo, é construir todo um pensamento sobre o assunto, tá? Não é para colocar lá, chineses, caso de xenofobia.
Porque o brasileiro tem aversão aos chineses. Ponto. Próximo. Não, que isso? Isso é o óbvio, isso é o nítido, isso uma criança bem menor consegue analisar. Vocês têm que ter uma perspectiva sociológica, vocês estão no ensino médio, né? Eu estou explicando os conceitos, as coisas, para vocês ampliarem essa observação de vocês, tá, gente? Para construir um raciocínio sobre, não só um amontoado de informações. Um amontoado de informações você esquece. Agora, se na sua mente você construiu um raciocínio sobre isso, aí vira conhecimento, que coisa boa. E se puser esse conhecimento em prática, aí é sabedoria. Pensa que maravilha. Você poder dizer aos 17, 18, 15 anos de idade que você já sabe como agir com sabedoria. Já pensou? Então, é só colocar em prática. Cérebro para isso vocês têm. Aliás, novinho em folha, né? É só usar. Então tá. É isso, vou passar os vídeos. Vocês, por favor, façam com todo o capricho. Eu já fiz essa aula mais reduzida, assim, que era para falar bem menos, mas, né? Eu estou falando menos do que seria o de sempre, mas a minha intenção maior é ver um trabalho muito caprichado, muito bem analisado. Quando vocês fizeram aquele trabalho dos filmes lá em filosofia, no primeiro bimestre, eu tive a graciosa experiência de ver trabalhos excelentes, certo? Da turma da segunda série. Vários. Então, eu gostaria que isso se repetisse, porque, infelizmente, eu estou vendo uma série de trabalhos agora, assim, que não, sabe, não tá muito bom, assim, parece que deu uma relaxada no segundo bimestre, e não pode, ao contrário, porque depois, nos próximos assuntos, nós vamos falar de violência, e como é que eu vou falar de violência sem lembrar de todas as situações da globalização, né? Tá bom? Então, por hoje é isso, vou postar os vídeos lá. Gostaria também que vocês, como pessoas que não são procrastinadoras, que são proativos, né? E que têm autorresponsabilidade, que vocês já fizessem isso tudo agora. Vocês têm até as 10h55, é 1 hora. Dá para ver os vídeos e dá para pelo menos montar um esquema de como você vai escrever o texto, tá bom? É claro que vocês têm até o dia 21 para mandar esse texto, sempre uma semana de prazo, né? Mas quanto antes, melhor, certo? Tá, então é isso, vou passar os vídeos lá. Qualquer coisa me chamem, vamos conversar, que precisar de alguma coisa e tal. Me chama lá no WhatsApp e a gente se fala, beleza, gente? Amanhã tem aula de filosofia. Beijo para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Gente. Aperta o aqui. Pois é. Não estou conseguindo fechar. Agora abriu aqui para fechar.